Olá, irmão, olá, irmã que nos acompanha no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje nós vamos refletir sobre um trecho do Evangelho de Mateus, conhecido como a parábola dos talentos. Esse trecho fica em Mateus 25, 14, 30 e é a orientação da igreja para a celebração do sábado, na 21ª semana do tempo comum. Nesse trecho, Jesus conta essa parábola para os seus discípulos, é um ensinamento diretamente para os seus discípulos. E a parábola consta da história de um homem que vai viajar para o estrangeiro e confia os seus bens a alguns dos seus empregados. O texto de Mateus ele nos relata o exemplo de 3 empregados. Ao primeiro empregado, o Senhor confia 5 talentos. E ao segundo 3 e ao terceiro 1. E depois disso viaja para o estrangeiro. O texto não relata muito como foi o trabalho, como ficaram esses empregados durante a viagem desse Senhor. Somente o fato de que ele distribui ao ir viajar para o estrangeiro e depois já nos relata a prestação de contas, quando ele retorna do estrangeiro. Então, nesse retorno, nós temos uma prestação de contas que segue um padrão para os 2 primeiros. Então, para o primeiro, no seu retorno, o empregado diz ao patrão: Senhor, aqui tem 5 talentos, os 5 que me destes, com eles eu trabalhei, se supõe investiu, e aqui tem mais 5 que eu lucrei. A mesma coisa vai acontecer com o segundo empregado, que trabalhou, investiu e lucrou o dobro. Ele duplicou o valor que o patrão tinha confiado a ele. E depois o restante do texto é todo sobre o terceiro empregado, o terceiro exemplo desses empregados a quem foram confiados alguns bens. Esse terceiro empregado, a ele só foi confiado 1 talento, ou seja, a menor quantidade. E dos outros, quando prestaram contas, a todos eles o Senhor respondia também de uma forma padronizada: fostes fiel em tão pouco, eu te confiarei mais, participa da minha alegria. Quando chega esse empregado, ele diz o seguinte: Senhor, aqui tem o talento que o Senhor me confiou. Eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Ele fala 2 coisas para dizer o mesmo, que de algum modo esse Senhor ele se assenhora de coisas que em princípio não teve o seu próprio trabalho. É interessante que ele diz isso, em seguida ele afirma: eu tive medo e por isso enterrei o seu talento. Aqui tens de volta, né? Quando ele entrega ele vai dizer isso, porque ele teve medo de perder. Ele não fez nenhum investimento, não trabalhou, não tentou lucrar por medo. Mas ele não tem medo de enfrentar o patrão e dizer que ele é um homem severo, que se assenhora do trabalho de outros. E aqui a gente já começa a prestar um pouco mais de atenção, porque a resposta também é diferente da dos outros. Ele é chamado de servo mau e infiel. Então esse texto do Evangelho de Mateus, ele tem um horizonte que parece o mundo econômico de hoje, né? Nós temos um Senhor que lucra, parece mesmo coisa de banco. E o texto nos diz que ele sabia que ele era um homem severo, que colhe onde não plantou, que ceifa onde não semeou, que ele deveria ter colocado o dinheiro no banco para receber com juros. Então tem essa aura de um mundo econômico muito parecido com o nosso. É sabido que os bancos, os senhores donos de bancos, eles ganham, né, a sua riqueza, o seu poder aquisitivo, ele vem do trabalho de outros. Porque um banco ele não produz nada. Ele ganha quando faz a mediação entre aquele que produz e aquele que compra, aquele que transforma. Então, parece ser esse mundo que está aqui por trás. Mas essa estrutura, ou seja, esse exemplo econômico,
ele não está aqui para simplesmente ser justificado. Esse texto, ele, como vários textos de Mateus, sobretudo o capítulo 25, ele tem um caráter escatológico. E esse texto ele está sendo usado para explicitar o que se espera de cada cristão, de cada um que seguiu, né, que começou a seguir o Cristo, que ele tenha uma atitude adequada para o final dos tempos, ou seja, para o tempo do julgamento. Ele é escatológico. Por isso mesmo o talento ele foi interpretado não só como dinheiro, as interpretações mais comuns, como as suas capacidades. Do jeito que o empregado ele teria a capacidade de investir, com isso ganhar, esses talentos poderiam também servir não como dinheiro, mas como as suas capacidades de trabalhar em função do reino de Deus, de ser fiel àquilo que o Senhor, diante daquilo que o Senhor nos confia. Então esse texto ele é multifacetado por isso, porque cada elemento ali ele pode ser e ele é lido ou ele é usado para falar desse tempo de preparação para o juízo. Porque em Mateus ele tem muito isso, a questão do juízo final ele está muito presente, sobretudo no capítulo 25, que é o capítulo escatológico, né, onde tem um discurso escatológico. Então ele está dentro dessa lógica maior desse capítulo, e ele abre, né, esse capítulo. Então esse texto ele tem esse convite para que nós trabalhemos com aquilo que nos foi confiado, para que a gente possa, diante do Senhor, ter lucrado algo para devolver, para que a nossa vida seja realmente de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós, ao nos confiar a missão de continuar o seu trabalho, de evangelização, de acolhida aos mais necessitados, de apoio àqueles que precisam. São todos os talentos que nos foram confiados. Cabe a nós descobrir qual foi o talento, se você ainda não sabe, e trabalhar com o seu talento. E que fique essa orientação para cada um de nós diante desse texto. Nos perguntar como nós temos lidado com o talento que nos foi confiado.